Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Encontro Rápido de Biologia. Eu sou a professora Duda e o tema do nosso encontro de hoje é método científico. Então, vamos começar falando um pouquinho de ciência, né? A ciência ela é uma instituição social que constrói um tipo de conhecimento que a gente chama de conhecimento científico, que é diferente do religioso, por exemplo, que é diferente do mítico, por exemplo, no conhecimento intuitivo, por exemplo. É um conhecimento diferente, feito dentro da ciência. A ciência ela é regida por normas e condutas que são seguidas e construídas pela comunidade científica, então pelo conjunto de cientistas que dela fazem parte. Ela responde ou tenta responder, na medida do possível, à curiosidade humana, então tenta responder às perguntas feitas pela sociedade humana. E dentro de um dos ramos da ciência, aí nós temos as ciências da natureza ou as ciências naturais, que tentam entender vários fenômenos cotidianos, né? Que hoje a gente já entende alguns, busca entender outros e busca refinar alguns outros conhecimentos sobre a natureza. Quando a gente pensa na construção do conhecimento científico, a gente pensa também num conjunto de etapas que ajudam, a investigação científica a ter criticidade, confiabilidade e reprodutividade. Então é muito importante que o conhecimento científico, existe uma preocupação de que o conhecimento científico que vai ser produzido, ele seja criterioso, ele seja confiável e ele seja reprodutível, né? Então existe aí um conjunto de etapas em que esse conhecimento vai passar, não necessariamente precisa passar por todas e não necessariamente na mesma ordem, mas que ele vai passar, que ajuda ele a ter essas três características, e a gente chama isso de método científico. Então nós temos algumas etapas como a observação de um fenômeno, a identificação de uma pergunta, que é passível de estudo, a pesquisa bibliográfica para ver o que já se tem pesquisado sobre isso, se já tem respostas sobre a minha pergunta ou não. O desenvolvimento de hipóteses, então a partir dessa pergunta, quais são as possibilidades de resposta que eu imagino para essa pergunta, a partir do que já se tem estudado. Elaboração de previsões. Depois, eu posso testar essas minhas previsões, eu posso testar essas minhas deduções para ver algumas delas ou nenhuma delas faz sentido dentro da minha pergunta. Eu posso também, depois do experimento, analisar esses resultados, porque eu posso nem conseguir testar a minha pergunta. Então, tem perguntas que não são testáveis, mas outras são. Então, se for testável, eu posso analisar esses meus resultados, ver o que foi interessante ou não dentro do experimento, o que deu certo, o que não deu, que variáveis eu consegui controlar ou não. E depois eu faço as minhas conclusões a partir dos resultados obtidos, Então, esse aí são um conjunto de etapas que a gente chama que estão dentro do método científico, E é importante a gente falar, quando a gente está falando de método científico, que não existe um método único, verdadeiro, absoluto. Na verdade, existem vários métodos científicos. Como assim? Não necessariamente todo conhecimento científico precisa passar por todas aquelas etapas naquela ordem, Porque se a gente pensar, existe uma variedade de áreas dentro da ciência. E, logo, uma variedade de métodos e técnicas dentro da ciência, porque cada área trabalha de um jeito. Cada área tem as suas perguntas e vai usar das suas ferramentas para responder essas perguntas. Então, cada área possui o seu método, a sua técnica, para chegar nesse conhecimento dito científico, para buscar as suas respostas, Então, não existe um padrão de método único e rígido aí dentro da ciência. O importante é que esse conhecimento seja confiável, tenha credibilidade, que esse conhecimento ele seja reprodutível e que esse conhecimento ele seja criterioso, então que passe por critérios rigorosos de verificação, enfim, e discussão para que ele seja validado aí pela comunidade científica. Beleza? Então esse foi o nosso encontro sobre método científico, espero ter te ajudado e até o próximo encontro para a gente falar mais sobre biologia. Tchau, tchau!